Glória a Deus. É isso aí. Estou com saudade de todos. E agora a gente vai falar sobre o que Deus pediu para que a gente falasse. Ela está no Salmo 18. É um salmo muito utilizado, às vezes, para a gente falar até sobre doenças, depressão, mas o início dele é onde eu estou querendo focar. Então, ele diz o seguinte: é um cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Salmo do servo do Senhor Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, Saul, só para esclarecer para quem não é assim evangélico, Saul era um perseguidor de Davi. E por mais que Davi fizesse, ele continuava perseguindo. É um pouco aquela pessoa que te persegue, às vezes, até porque deseja muito ter o que você tem. Assim, bem claro para nós, né, que isso é um pouco também de inveja. E isso não acontecia só com Davi, acontece com a gente em todos os ambientes que a gente frequenta. Muitas vezes as pessoas querem o que nós temos. E às vezes a gente olha e fala assim: meu Deus, o que eu tenho? Parece que o que eu tenho é muito pouco, mas as pessoas desejam, né? Nós que temos assim a bênção do Senhor, as pessoas desejam muito saber que brilho é esse que a gente tem no olhar, que forma tranquila que nós temos de resolver nossas aflições, né? Então, é isso. Eu vou iniciar a leitura, então, do Salmo 18. Ela diz o seguinte: eu te amarei, Senhor. Ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram e laços de morte me surpreenderam. Imagina que ele não estava numa situação muito fácil, né, gente? Já pensou quando a gente fica numa situação dessa? Como, a quem que a gente recorre? Isso está meio aqui estranho, mas espera aí. Então, às vezes, a gente não tem a quem recorrer. E aqui, no Salmo, ele tinha certeza do que Deus podia fazer por ele. Tanto é que ele já vem orando, e eu sempre falo com as pessoas, para a gente começar orando, dizendo para o Senhor o que ele é. Davi só orava desse jeito. Primeiro, ele exaltava o nome do Senhor, e depois, sim, ele passava a fazer tudo que o Senhor havia pedido para ele. Então, ele diz aqui nos 18:6, ele diz: na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo, ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Já pensou se você tivesse segurança que um amigo seu, daqueles assim, que são fortes em oração, fortes às vezes em palavras, forte para te consolar. A gente sempre tem uma pessoa dessa que a gente confia. Já pensou se esta pessoa fosse o teu protetor? Então, era isso que Deus era aqui para Davi. Ele era tudo, tudo. Ele diz aqui, ó, o Senhor é meu rochedo. Já pensou? Você está num lugar que você acha um lugar assim pantanoso, difícil, porque muitas vezes o chão que a gente pisa não é confiável.
Muitas vezes você está com medo de tudo que está te cercando. Nós passamos agora por esse problema, então nós víamos assim laços de morte. Ele fala aqui, me cercaram. Ou seja, quanta coisa ruim está em volta de mim. Mas ele afirmava que Deus era o rochedo, era a pedra sobre qual ele pisava. Ele já declarou antes, ele não ficou no terreno duvidoso. Pelo contrário, ele já afirmou que ele pisaria no rochedo que é o Senhor. E ele ainda diz mais, o Senhor é meu escudo, ou seja, eu só me protejo quando o Senhor está na minha frente. E ainda disse mais, é a força da minha salvação e meu alto refúgio. Bem, gente, se nós estamos aqui conversando, é sinal que nós fomos livres, nós estivemos a salvo e que o Senhor nos livrou da morte, do perigo, das coisas que são consequência dessa pandemia, né? Muita gente ficou com o salário defasado, nós estamos com o salário defasado, nós estamos assim, os produtos subiram muito, enfim, muita calamidade aconteceu nesse período. Mas se nós estamos aqui, e se nós estamos aqui declarando a palavra do Senhor, é sinal que nós superamos e vendo que o Senhor está no nosso caminho e está nos levando para mais longe do que nossas mãos e nossos olhos alcançam. Então, eu trouxe esse salmo porque assim ele fala muito comigo quando a gente está nessa situação de necessidade. Às vezes o seu problema nem foi com você, mas foi com um familiar. Você está atravessando uma fase difícil, sei lá, no seu casamento. Muitas pessoas na pandemia tiveram assim choques, né? Porque na verdade, às vezes você está com uma pessoa casada, sei lá, 10, 15 anos, mas você, quando é obrigada a ficar no mesmo quadrado que ela, e as dificuldades aparecem. Nós não somos assim pessoas que são perfeitas. Graças a Deus, a gente tenta ao máximo fazer as coisas acontecerem. A gente ora, se for o caso, a gente faz até terapia, né? Que eu sei, muita gente recorre à terapia para melhorar, a gente recorre a remédios, vai ao psiquiatra, mas, querido, não é fácil viver. Não é fácil a gente estar em contato com uma pessoa totalmente, assim, às vezes diferente da gente, né? E as picuinhas, elas aparecem quando a gente está no mesmo quadrado. Então, às vezes, é um problema com o filho. Meu Deus, o que eu faço mais para divertir essa criança? Não tem mais lugar para ir, né? Muitos pais me queixaram isso, que as crianças estavam entediadas e todos os desenhos já tinham sido recorridos e já tinham feito tudo que é possível, mas continuava assim ruim o ambiente para as crianças. Enfim, nós passamos por tudo isso. Mas nós devemos fazer o que Davi aqui nos inspira a fazer. Nós devemos confiar que o Senhor é o nosso rochedo, Ele é o nosso escudo, Ele é a força que nós precisamos nesse momento. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos clamando a Deus para que Ele nos dê força para continuar. Nós estamos vendo aí nossa amiga Sol, que está passando um momento difícil, e que todos nós, né, como amigos, como irmãos, a gente dá uma palavrinha ou outra, a gente ora e pede, é o que nós podemos fazer nesse momento, porque só Deus sabe o que tem para acontecer daqui para frente. Então, enquanto não acontecem essas coisas boas que nós estamos esperando, nós vamos dizendo o que Davi disse. Ele é minha força. A minha segurança está nele. A força que eu preciso está nele. E devemos buscar dele. Ele fala mais na frente,
ele fala assim, no mesmo Salmo, mas no versículo 31, ele fala, porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Ou seja, gente, e tem um salmo que diz assim, para onde eu irei? Porque se eu estou no mais profundo abismo, o Senhor está ali comigo. Se eu subo aos céus, o Senhor está lá comigo. Então, por onde quer que você vá, o Senhor está com você. Nesse momento, tenha segurança de que o seu consolo vem dele e que nada pode acontecer fora da vontade dele. Nós vimos pessoas aí que estavam fortes e tiveram Covid e morreram. Nós vimos pessoas bem velhinhas que sofreram Covid e não foram embora, porque tudo acontece debaixo da poderosa mão do Senhor e debaixo da vontade dele. Então, nós temos que estar sempre na presença dele, para que o amor dele nos fundamente, para que a gente saiba pedir. E a Bíblia diz também que nós não recebemos o que pedimos porque nós não sabemos como pedir. Como é pedir para Deus? Na verdade, a gente exalta o nome dele, a gente glorifica o nome dele e faz o nosso pedido. Hoje eu sei que tem muita gente aí querendo fazer pedidos especiais para pessoas, para si mesmo, né? Quantas pessoas nesse período falaram, ora por mim, por um emprego, um bom emprego, ora por mim para que eu possa fazer uma cirurgia. Então foram muitas coisas, muitas pessoas que são acometidas de doença, mas nós temos que ver o seguinte, o que está em nós é o que nós devemos dar para o mundo. Então, eu quero dizer para vocês, eu não sei como é que eu estou aqui de tempo, estou perguntando para o Gabriel se ainda estou dentro do meu tempo, que eu tenho uma história para contar. Tá tranquilo, tá bom. Então, olha só, conta-se, né, uma história que, assim, havia estavam transportando 36 mil aves para um determinado lugar, para um continente. E o que aconteceu? Aqueles pássaros, quando entraram para o navio, fizeram silêncio, assim, daqueles de chamar atenção. E, por um acaso, os pássaros eram canários. A gente sabe que o canarim é, assim, só música, só canção, né? É delicioso ouvir canarinho pela manhã. Aí, esses canarinhos ficaram, eles punham a cabecinha assim, entre as asas e silêncio absoluto. Daqui a pouco, começou a ter uma tempestade, daquelas assim que balança tudo, e todo mundo espantado, criança chorando, aquela coisa toda. Aí sim começou o primeiro cântico do primeiro canário, depois outro, outro, outro. Quando viram que não, eles abriram mesmo a gargantinha e cantaram. Aí o autor desse conto ele está dizendo o seguinte: como é que a gente fica quando é tempestade? Com a nossa cabecinha baixa, calado, esperando algo bem ruim e trágico acontecer, ou nós cantamos o mais alto que nós podemos, acreditando que aquilo vai passar. Então, foi isso que os nossos canarinhos fizeram. Eles esperaram a hora certa, a hora da tragédia, a hora da tempestade, a hora mais difícil. Para eles, quando as palavras nos faltam, gente, coloque um louvor e cante o mais alto que vocês puderem, para a sua voz ecoar e para as pessoas estarem recebendo o que você está falando. Porque muitas vezes a gente está tão assim frágil e está tão sem inspiração para orar. Tinha um pastor amigo meu que ele dizia que quando ele estava nesse estado,
E ele é bem famoso, viu, gente? Ele punha a mão no coração e falava Jesus. Só falava assim, Jesus. É como se ele estivesse dizendo assim para Deus, olha a dor que meu coração está. Olha o quão triste eu estou. Faz alguma coisa, me ressuscita, me traz boas novas, traz para mim o consolo que eu preciso neste dia e faz com que a alegria venha para os meus lábios, porque a alegria independe do que você está vivendo. Às vezes você tem força, né, no dia de hoje e não sabe por quê, e às vezes você está fraco também e não sabe por quê. Então, nós buscamos a Deus e esperamos dele tudo que nós podemos receber. Então, é mais ou menos essa mensagem que eu queria trazer para vocês. E gostaria de saber se alguém. E outra coisa que eu quero falar é sobre o que eu entreguei para vocês, aquele bilhetinho para vocês escreverem o que precisavam, o que esperavam do ano. E eu disse que quando chegasse o último dia lá, que a gente estivesse juntos, que a gente ia falar disso. Então, eu quero sim que tenha uma sessão dessas de Zoom aqui, só para a gente falar do que a gente esperou em Deus e qual foi a nossa experiência. Não é nada tão grandioso que a gente tome todo o tempo do Zoom aqui, mas algo expressivo do que aconteceu com você nesse ano. Claro, todos nós fomos surpreendidos, mas dentro dessa surpresa, o Senhor fez algo por mim e por você. E eu quero ver o que vocês viveram. Em breves palavras, vão se preparando para isso, viu, gente? Eu quero ouvi-los. No último dia que a gente fizer aqui de reunião, eu quero ouvir o que cada um pediu, esperou e o que aconteceu. Não precisa nem de falar do que esperou, mas pode dizer do que aconteceu com você, ok? Então é isso. E eu gostaria que a Tiane, se ela estiver por aí, que ela faça a nossa oração finalizando. Oi, Margarete, tudo bom?